Ok, boa tarde. Mais uma vez, 15 de junho, sexto ano A, né? Pessoal, hoje não tem algo tão relevante para a história, tá? Não para a brasileira ou mundial, mas hoje, por exemplo, é o dia de combate à violência contra a pessoa idosa. É o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Certo? Infelizmente, nós temos aí alguns casos de maus tratos aos idosos, né? Os idosos que passaram aí uma vida inteira trabalhando, cuidando da sua família, e às vezes no final da vida essa família os abandona ou os agride, né? Então, é um dia importante para falar sobre isso. Oi, Cauã, tudo bom? Poxa, Cauã, quando eu falei, Cauã desapareceu. Então, pessoal, quem tem seus avós e avós, né? Dê um abraço, um beijo, né? Se não tiver com vocês, liguem, porque são pessoas muito queridas que merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, tá certo? Vocês lembram qual foi o nosso assunto da aula de ontem, né? Nós começamos a falar sobre a civilização egípcia, certo? Vitória até falou, mas eu acho que ela não viu que tá sem... Civilização. Tá no mudo. Isso. Só vi ela falando, mas não saía som. Bom, então vamos continuar esse assunto, terminar esse assunto hoje, né? Deixa eu colocar aqui o... Professor, Oi. isso não é o meu cabelo, é porque ele tá cacheado. Isso não é o quê? Não entendi. O meu cabelo não tá solto, ele está solto, mas ele tá trançado. Ele tá Sim, cacheado. entendi. Ok, civilização egípcia, né? Vocês estão vendo aí, já apareceu para vocês, né? Ontem nós falamos sobre aliás, nós paramos de falar quando chegou na parte dos nomos, certo? Vamos lá para a parte dos nomos. Só recapitulando, tá aqui o Egito, tá? O Egito, em sua configuração atual, é um país que fica no norte da África, do continente africano, banhado na parte norte pelo mar Mediterrâneo, aqui em cima, certo? Oi? O senhor tá com sono, né, professor? Não, essa hora geralmente tem um pouco de pressão baixa aí, dá um soninho, mas não dormi bem hoje, é porque é comum nesse horário eu ficar um pouco sonolento mesmo. Até umas 2h30, 3 horas, depois volta ao normal. Ó, na parte norte você vai ver que o Egito ele é banhado pelo oceano já, pelo mar Mediterrâneo, e na parte leste, aqui à direita, pelo Mar Vermelho. Quem conhece aí a história da Bíblia, vai lembrar que o Mar Vermelho ele tem uma passagem importante na Bíblia, né? Moisés abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Exatamente. Moisés, fugindo do Egito, né? Abriu o Mar Vermelho para que o seu povo pudesse passar. Então, bom, esse mar hoje ele é importante, o Mar Vermelho ele é importante comercialmente, porque passa navio aqui para lá e para cá todo dia. Boa tarde, professor. Boa tarde. Passa navio para lá e para cá todo dia, aqui pelo canal de Suez, certo? Então, é uma região, um mar bastante importante economicamente para o mundo, ok? Bom, aí nós falamos sobre o Rio Nilo, né? Ele começa aqui em Ruanda, passa por vários países até chegar no Egito e desaguar no Mar Mediterrâneo, tá? Então, às vezes, nós estudamos Egito, aí só vê o Nilo no Egito, como se o Nilo só tivesse no Egito. Não, o Nilo começa lá embaixo, ó, até acho que mais da metade do continente africano, para poder desaguar no Mar Mediterrâneo. Então, é um rio bem grande. Ele só perde para o rio Amazonas, tá? Lembram disso que eu falei? O rio Nilo, ele é grande, ele é muito grande, mas ele só perde para o rio Amazonas. Bom, aqui, nomos. Nós vimos, pessoal, que o nomo, né, o nomos, ou os nomos, eles foram formados por comunidades, né, que se uniram
E esses grupos, quando ficaram cada vez maiores, que eram chamados de nomos, eles foram criando aí reinos. E aí você vai ter 2 reinos grandes, o Alto Egito, que é na parte sul do Egito, e o Baixo Egito, que é na parte norte do Egito, tá? Olhando aqui no mapa, ó, Alto Egito, qual é a parte sul? É a parte que fica embaixo, certo? Então, aqui é o Alto Egito, e a parte norte, a parte que fica no alto. Então, é a parte do Baixo Egito aqui, tá? Então, embaixo, Alto Egito, em cima, Baixo Egito. Tá certo, pessoal? Bom, Certo. deixa eu colocar isso de azul de novo, né? Isso aqui você vai marcar que nós tínhamos parado aqui. Bom, conta a tradição que 200 anos mais tarde, o rei Menés unificou os 2 reinos. Ei, Ele era rei professor. da parte do sul. Oi? Eu vou sair aqui no celular da minha mãe, que eu tô entrando no celular da minha mãe, mas eu vou entrar no computador, viu? Tá certo, João. Ele unificou os 2 reinos e fundou a realeza faraônica. É por isso que Menés é chamado, é considerado o primeiro faraó do Egito. Bom, vamos lá. Antigo Egito. Bom, entre 2700 a.C. e 1069 a.C. também, o Estado egípcio ele vai se fortalecer e conquistar novas terras, formando aí um império dominando a Palestina, a Síria, a Ásia Menor e a Núbia. Então, vejam bem, pessoal. Vamos considerar aqui o Egito, tá? O Rio Nilo. Vocês notem que as cidades, todas elas vão estar próximas ao Nilo, ok? Aqui em cima, ó, vocês estão vendo as pirâmides, um triângulo preto aqui são as pirâmides. E aí, o que ele fala? O Estado egípcio, ele cresce, se fortalece, conquista novas terras e domina uma região que vai até a Fenícia aqui, ó. Isso aqui tudo vai ser dominado pelos egípcios. Certo? Entre 2700 e 1069 a.C., ou seja, por quase 1.700 anos aí, os egípcios dominaram essa região inteira aqui, além do Egito, essa região que vai até a Fenícia, tá certo? Onde tem, por exemplo, o Líbano, tá? Um país. Nessa região é a mesma região da faixa de Gaza, tá? Que está em disputa até hoje. Então, olha só, aqui em cima é o Baixo Egito, que nós já vimos. Embaixo é o quê? Alto Egito. Alto Egito. O Alto Egito. Isso, pronto. Essa parte mais amarelinha aqui, isso é areia, tá, pessoal? É uma região muito desértica. E só vai ter vida, só vai ter fertilidade nas margens do Rio Nilo. É por isso que as cidades, elas estão todas nas margens do Nilo. Estão vendo que tem uma faixa verde aqui, circundando o rio, margeando o rio? Essa faixa verde são justamente as terras férteis. Então, tudo vai girar em torno das margens do rio Nilo. Por quê? Se for um pouquinho mais para cá, aí já é uma região desértica. Aqui, por exemplo, ó, já é o deserto da Líbia. É um país que tem até hoje, tá? Que tem hoje. Essa linha aqui, né, meio esverdeada, é a extensão máxima do novo império do Egito, né, que vai de 1580 a 1085 a.C., tá certo? Então, notem que ele é uma região que eles dominaram, que é muito grande para aquela época. É grande hoje, imagina naquela época. Bom, durante os séculos em que o Império Egípcio se manteve no poder, os territórios sob o seu domínio foram governados por dinastias, tá? Dinastias reais. Ou seja, as famílias dos faraós que se sucediam no poder. Organizar e distribuir a produção agrícola, controlar a ordem pública e supervisionar toda e qualquer atividade eram tarefas de quem? De funcionários do Estado, ou seja, pessoas que trabalhavam para o faraó. Todos eles eram subordinados ao faraó, tá certo? Então, o faraó é uma espécie de rei, ele é quem mandava e desmandava, e as pessoas trabalhavam de acordo com a determinação dele, tá certo? Olha, o que os faraós têm a ver com os deuses, pessoal? O faraó era o rei, como eu falei, né? É porque lá eles chamavam de faraó. Na Europa, vocês vão ver que vão chamar de rei mesmo. Na Rússia, vão chamar de czar,
certo? Então, depende muito da região. O faraó era o rei e o supremo sacerdote do Egito Antigo. Ele era considerado um deus encarnado, tá? O que é um deus? O deus, ele tem ele não tem vamos chamar assim, ele não é de carne e osso, né? O Deus não é de carne e osso. Ele é espírito. No caso do faraó, ele era considerado um Deus de carne e osso, ou seja, um Deus encarnado. Ok? Ele era escolhido por outros deuses, esses sim não eram encarnados, para garantir a estabilidade do mundo. Então ele estava ligado ao deus Horus, filho dos deuses Ísis e Osíris, e rei do mundo dos vivos. Tá certo? Com a sua autoridade divina, o faraó definia os objetivos do Estado, comandava o exército e controlava a administração de todo o Egito. Então, olha como o poder dele era grande. Ele, como faraó, ele comandava o exército, ou seja, as forças armadas, controlava a administração do reino, então ele que decidia com quem ia fazer negócios, com quem não ia fazer negócios, quais eram as obras públicas que seriam construídas, certo? Onde as pessoas deveriam morar, e por aí vai. Qual era o destino das colheitas, né? O que vai ser, o que ia para os celeiros reais, né? Os celeiros do faraó, e o que seria distribuído para a população, e por aí vai. Então, ele tinha esse poder todo em suas mãos. Tá? O faraó não era pouca coisa, o faraó era muito poderoso. Mas, como todo grande governante, né? Por mais poder que ele tenha, ele não faz tudo sozinho. O que ele precisa? Auxiliares, tá certo? Ele era auxiliado por pessoas encarregadas de celebrar os cultos, né? Que são os sacerdotes, e de administrar e proteger as terras egípcias. Desde cerca de 2500 a.C., havia no Egito uma camada numerosa de funcionários que comandavam as obras públicas, cobravam impostos e cuidavam dos templos e dos palácios. Tá? Os funcionários mais importantes eram o vizir, os sacerdotes e os escribas. Desses três, vocês devem conhecer dois já, né? Os sacerdotes e os escribas, né? Ou não? Quem são os sacerdotes? São os religiosos, né? Aqueles que cuidam da parte espiritual da população, da sociedade. Oi, Ana. Os sacerdotes eram tipo um pastor, né? Um pastor, um padre, um bispo. Uhum. Certo? São E os sacerdotes. escribas eram as pessoas que escreviam ou pintavam, não era? Exatamente. Eram as pessoas que registravam as coisas. Uhum. Então, saber ler e escrever naquela época era um passaporte para ter uma vida boa, né? Boa. Você ser um profissional bem pago, respeitado na sociedade. Olha, aquele lá sabe ler. Olha, fulano. Lembrem que fulano sabe ler, né? Hoje, Maria, só saber ler não vai adiantar não, viu, pessoal? Eu sei que vocês sabem tudo ler aí, olha, se vocês morassem no Egito, todo mundo aí já era escriba. Mas, ele não está no Egito não, viu? Sinto informar vocês que só saber ler, escrever, somar, subtrair, multiplicar e dividir não vai resolver não. Vou ter que estudar um pouquinho mais. Ó, quem era o vizir? Era o mais importante funcionário do Estado. Ele presidia o Tribunal de Justiça, chefiava a polícia e os assuntos externos e controlava a arrecadação de impostos em todo o império. Ou seja, ele tinha que ser uma pessoa... Ele é uma pessoa que tinha que ser da estrita confiança do faraó. O faraó não ia dar esse cargo para qualquer um, né? A pessoa tinha que ser da mais alta confiança dele, porque, olha só, ele presidia o Tribunal de Justiça, então ele era o juiz. Ele também chefiava a polícia, ou seja, era quem mandava prender, quem mandava soltar. Não era pouca coisa, não. E os assuntos externos, ou seja, com outros povos, também era com ele. A arrecadação de impostos também era com ele. Menino, o cara era tampa, né? Muito bom. Sacerdotes, vocês já conhecem, né? Administravam os templos e realizavam os serviços religiosos. Possuíam muitas terras e milhares de pessoas trabalhavam para eles. O outro
O outro funcionário que era importante também eram os escribas, que também você já conhece, né? Se destacavam porque sabiam ler e escrever. Eles registravam os impostos arrecadados, faziam censo da população, dos animais e das colheitas. Tá certo? Então, naquela época também já existia censo no Egito. Tá certo? No Egito. Bom, aí estão os 3 principais funcionários do Estado, que são aí comandados pelo faraó. Quem exerce essas funções? Pessoas da estrita confiança do faraó, principalmente o vizir, tá, pessoal? Principalmente o vizir, que era a pessoa que ia cuidar tanto da questão da justiça quanto da questão do dinheiro. Tá certo? Ok. Eu ia falar alguma coisa. Sim. Não sei quem. Acho que Vitória deve assistir a novela Gênesis. Não sei se alguém mais assiste. Eu não assisti, não, professor. Não? Ah, pensei que você assistisse. Eu falo de assistir. Eu assisti uma parte ontem. Olha, a novela Gênesis Eu estava assistindo os 10 Mandamentos. Ah, os 10 Mandamentos. Oi, Raoni. O Raoni foi. Eu parei. E Parou, não assisti. foi? Oi. A gente vai passar. A gente vai passar quantos dias de férias? São 15 dias só. Só o São João. 15 dias. Vai ser até 5 de julho. O professor de matemática estava dizendo. Minha gente, pessoal. Professor, a gente vai passar. Vai Oi? ficar de São João. Não entendi, Raoni. Repete, por favor. Cortou aqui. Qual vai ser o dia que a gente vai passar de férias no São João? O dia. Então, vocês têm aula até sexta-feira, dia 18. Aí na próxima segunda, 21, já não tem aula. A última aula que vocês terão nesse semestre, sexta-feira, 18. Aí terão de 21 até o dia 2 de julho de férias, tá? São 2 semanas. Aí no dia 5 de julho, voltamos às aulas. Tá certo? Tururu. Eba! Tiffany, você tá com a mão levantada? Não é Porque nada. É um negócio, Professor. Eu fui pesquisar sobre o Mar Vermelho, né? O nome do Mar Vermelho, né? Certo. Aí eu pensei que era uma coisa muito uau, só que era só um mar normal. Você achava que era vermelha? Não, Tiffany, ele ficou vermelho. Ele ficou vermelho. quando Moisés tocou na Ele água, né? ficou vermelho quando Moisés botou o cajado na água no palácio do faraó, onde que ele tomava banho. Aí, assim, se alastrou o sangue todinho para todos os mares do Egito. Ah, tá. Por isso que o nome dele é Mar Vermelho. Por isso que se chama Mar Vermelho. Só Mas é um nome. quando eu tinha a idade de vocês, eu também achava que ele era vermelho. Depois Sério? quando Eu achei que ele era vermelho, achava. não. Eu já sabia já. Eu também não. Eu Sempre achava. soube que ele total. era vermelho. Tava no 6º, Eu 7º também ano. achava. Eu achava que ele era Eu vermelho. perguntava pra minha mãe. Depois foi Eu perguntava descobrir. pra minha mãe. E mãe, o Mar Como? Vermelho é Depois que- vermelho de verdade? Ela falava, Porque foi. falava que não, ele era mar normal. Depois foi que eu fui perguntar para a minha professora e ela me disse que não era, não, que ele não era vermelho, não. Eita, ficou triste demais. Vamos lá. Quando soube. Decepção. Decepção. Percepção. Ai, Enfim. que bom que a gente vai passar 2 semanas de férias. Que bom nada. Obrigado, rapaz. Que bom. Que foi isso? Te machucou O alguém, meu foi? irmão, professor, brincando. Caramba, velho. Que susto. Ele fica batendo Pensou nas que alguém tinha se coisas. machucado? Não, ele não se machucou, não. E você É vê que que ele tem ela, 2 ônibus. ela cuida bem do irmão, ela nem se levantou, né? Só olhou assim. Né? Parabéns, Vitória. Meu Na Deus. orelha dele. Vamos lá, pessoal. Professor, Ah, tem que ter paciência com 4. Imagina só um. Hein, professor? olha, as guerras travadas. Oi, João. Professor, esse eu vou ter que ter Oi. paciência com 4. Sobrinho meu, 2 meninos e 2 meninas.
Ah, vão aí pra sua Menina, casa, é? é muita fusaca, é muita fusaca. Mas Sem tenha muita paciência com o bagunça aqui, bichinho. só vocês Vocês já viram. foram assim também. Tenho paciência, eu tenho paciência. Vocês já foram assim também. Tem que ter paciência Eu por sempre menino. fui assim quando Na era primeira pequena, hora, mas trelosa eu na era. primeira hora eu boto um no lugar, boto um no outro. Bom, Professor, tem dois João Oi. Vitor. Esse daqui da aula e o meu irmão é João Vitor. Esse é João Paulo e esse é João Vitor, meu irmão. Seu irmão também é João Vitor? É João Vitor Rodrigues da Silva. Vamos lá, vamos voltar aqui. Formação do exército do Antigo Egito. As guerras travadas contra os invasores hicsos, iniciadas por volta de 1600 a.C., fortaleceram o exército e seus chefes militares. No esforço de expulsar o invasor, o governo egípcio vai criar um exército profissional, pessoal. O que é isso? Antes, não existia o exército profissional? Não, mas existia exército. E do que era formado? De camponeses. Ou seja, eles recrutavam pessoas, né, camponeses, para lutar em uma batalha. A partir do momento que você faz um exército profissional, não. A pessoa não vai ser camponês, não vai ser oleiro, não vai ser escriba, ele vai ser soldado. Tá certo? Ele vai ganhar para ser soldado. Isso aqui é um exército profissional. É uma pessoa que vive para os serviços militares. Mas, enquanto os oficiais provinham geralmente das camadas mais abastadas da população egípcia, os soldados eles eram recrutados entre os estrangeiros, tá certo? Então não eram entre os camponeses pobres do Egito. Eles preferiam aí os estrangeiros. Bom, vamos falar do Nilo de novo, né? A maior parte da população do Egito era constituída de camponeses. Eles cultivavam as terras do faraó, dos sacerdotes e dos altos funcionários do Estado. Quem são esses altos funcionários do Estado, pessoal? O vizir e os escribas. São pessoas ali da alta cúpula do Estado egípcio. As cheias periódicas do rio Nilo organizavam a vida cotidiana. Vejam bem. De julho a setembro, o nível da água subia e inundava as margens. Dá para plantar com tudo inundado? Não, não, não. Nananina, não. Tá certo? Então, nesse período, os camponeses eram recrutados pelo faraó para trabalhar na construção de templos, de canais de irrigação, de pirâmides, tá certo? Não dá para plantar. Ah, vai deixar o pessoal lá sem fazer nada? Não, minha gente, bora trabalhar, né? Como é que chama? Cabeça vazia é a oficina do capeta. Então, vamos trabalhar. A partir de outubro, as águas baixavam. Quando as águas baixavam, aí sim, dava para plantar, tá certo? Então, os camponeses voltavam para o campo para semear a terra. O solo, ele estava umedecido e fertilizado com humus, que é uma espécie de adubo natural, tá certo? Estava, portanto, pronto para a semeadura. Então, tá vendo? Então, todo ano eles já sabiam o período de cheia e o período de seca, né? O período em que as águas baixavam. Não de seca, mas que as águas baixavam. E sabiam que, quando as águas baixavam, a região que estava alagada, ela está agora muito fértil. Então, qualquer coisa que eu plantar lá, vai nascer e vai nascer bem. Tá certo? Então, vejam que a vida no Egito, ela vai ser pautada pelas cheias do rio Nilo. A organização do Estado, ele vai acontecer levando-se em consideração as cheias do rio Nilo. Bom, os camponeses tinham uma vida fácil? Não, pessoal. Não tinham vida fácil. Para variar, né? Os camponeses viviam com poucos recursos, pois uma pequena parte da colheita ficava com eles. A maior parte ia para quem? A maior parte dos rendimentos era destinada aos donos da terra e ao faraó, como pagamento pelo uso da terra e dos impostos cobrados pelo Estado. Oi, Ana. Eita, Ana tá com um gatinho ali, ó.
Falando em bom? vida fácil, olha a vida difícil do meu gato. Tá dormindo. Bem manhãozinho, seu gato, viu? Ah, ele é pequenininho, ele é um filhotinho ainda. Ah, Quase não me deixa assistir aula. bonito, gostei dele. Professor, lá na casa da minha prima é uma gatinha pequenininha, meretrelosa, viu? Sobe em cima de tudo. Ele é quietinho. Aqui não tem nem Aqui gato, em nem casa cachorro. tem gato. Aqui em casa tem gato e tem cachorro, mas é tudo lá fora, criado lá fora. Dentro de casa não, Que porque foi, meu Isabela? irmão tem cansaço. O meu cachorro daqui, ele pula o muro, só um, o outro fica chorando pra ir embora também. Ah, Maria, cachorro fujão. Olha, vários relatos da época descrevem a vida difícil dos camponeses. Além do trabalho duro, que era duro, da semeadura e da colheita, eles tinham que combater insetos, pássaros e ratos que estragavam as plantações. E nem sempre as cheias do rio Nilo eram suficientes para irrigar e adubar o solo. Quando chovia pouco, os egípcios passavam por graves crises de fome. Tá certo? Ei, professor, Oi. o que eles faziam quando o tempo tava assim, não dava para plantar nada? Além do faraó chamar eles. Então, o farol chamava só quando estava quando eu estava cheio, tá? Que não dava para plantar nas margens. Às vezes não subia tanto e quando secava não estava bem adubado. E aí plantava-se do mesmo jeito, mas já se sabia que a colheita não ia ser boa. E aí quando a colheita não é boa, o faraó, vocês viram aí que agora que eu falei que os camponeses plantavam e muito do que eles plantavam ia para o faraó, tá certo? Isso que ia para o faraó, era só para o faraó comer sozinho, com sua família? Não. Isso era guardado também em armazéns para distribuir para a população caso houvesse um período de colheita ruim, tá certo? Só que, mesmo esse montante guardado, nem sempre dava para todo mundo, e aí, quando chovia pouco, realmente podia ter aí alguns períodos de fome. Tá certo? Fome Esse povo para era os organizado. camponeses. Fome para os camponeses, não para a elite da população, né? Agora vamos falar de ofícios, os trabalhos, tá? À medida que os domínios egípcios vão crescendo, né, vão se expandindo, e a economia vai se desenvolvendo, as profissões vão surgindo. Por exemplo, existia no Egito, um profissional que servia para carregar sandálias. Ele era o carregador de sandálias. Como assim? Carregador de sandálias. Sério? Ele ganhava a vida para carregar sandália. Mas não era a sandália de todo mundo, né, minha gente? Era só do faraó. Claro. Era só do faraó. Ele Vou te contar. transportava as sandálias do faraó e uma chaleira com água que era para lavar os seus pés. Olha, como é chique. Imagina, Aqui em você casa ganha vida fazendo o quê? Eu sou o carregador de sandálias. Aqui em casa, quando quebra a sandália, você mesmo lava, você mesmo carrega. E se seu pé estiver doendo, você que vai tomar banho. Menino, vai eu. Lá em casa, se a sandália não tivesse no pé, ela chegava voando na minha cabeça. Bota não no pé para ver? Tadinho. Tadinho do senhor. Vamos lá. Tinha outro que era o passarinheiro, pessoa encarregada de caçar as aves. Bom, Esse aí já era mais difícil. isso aí já era um negócio mais complicado, né? Mas tinha lá o seu jeito também de fazer isso. A maior diversidade de profissões era encontrada nas cidades. No Egito Antigo, um assentamento era considerado urbano se uma parte expressiva, uma parte muito grande de seus habitantes se dedicava às atividades não agrícolas, ainda que essas atividades estivessem muito ligadas ao trabalho do campo, tá? Olha só, as cidades egípcias se diferenciavam pelas suas funções. Havia aí as cidades de pirâmides, como Gizé, que abrigavam operários construtores das tumbas reais e sacerdotes que cuidavam do culto
ao faraó morto. Outras cidades foram construídas para ser a residência da família real. Era o caso de Per-Ramsés, na região do Delta, que abrigava joalheiros, sapateiros, oleiros, padeiros, entre outros artesãos, além de escribas e sacerdotes. Então, olha quantas profissões professor. surgiram aí. Oi? Era um condomínio Professor, eu vou chique. ter Tem que sair da aula condomínio porque minha pobre mãe e tá condomínio ligando. chique. Certo. É verdade. Olha, eu coloquei uma foto aí do Egito, vista do espaço, tá? Não sei se dá para vocês identificarem aí, ó. O que eu falei aqui, ó. Cadê? A cidade de Per-Ramsés ficava na região do Delta. E o que é a região do Delta? É essa região aqui que deságua no mar Mediterrâneo. Tá certo? Deixa eu aumentar aqui o mapa. Ficava numa parte chique. Ó, tá aqui aqui é uma foto vista do espaço, tá? Por isso que tem aqui, Professor, dá para ver a curvatura da Terra. Oi? me aceita aí no computador, por favor. Aonde? Não pediu não aqui. Mas vai aparecer já já. Ó, então, tá aqui o Rio. Oi? Voltei de volta. Tá certo. Porque eu fui atender a ligação que a minha mãe tava ligando. Peraí. Professor, tem até quando para buscar as apostilas? Até essa semana. Já era para ter ido buscar. Tá certo. Vamos aqui, pessoal, rapidinho. Daqui o Rio Nilo, tá? O Delta é justamente essa parte, já chegando no Mar Mediterrâneo. Aqui vocês estão vendo o Mar Vermelho, que não é vermelho. O Golfo de Suez, onde tem aqui o Canal de Suez, tá certo? Dos dois lados é deserto, ó, deserto líbico, o deserto aqui do lado esquerdo, e o deserto arábico do lado direito. Ou seja, a região fértil era só essa que margeava o Rio Nilo. Oi, Ana, falou? Quer dizer, levantou a mão? Ô, professor, por que se chama Golfo? Golfo é um pedaço de água cercado por 3 lados de terra. Certo? Então vejam bem. Sabia que tem algum significado? Tem. Então, olha só, Gol aqui, esse pedaço, né? Tem terra do lado esquerdo, do lado direito e em cima, só não tem embaixo. Então, isso aqui é um golfo. Aqui tem outro golfo, o Golfo de Acaba. Também tem terra dos dois lados em cima, mas embaixo não. Então, isso é um golfo. Ok? Ok. Vamos lá. Bom, nas cidades-porto, que funcionavam como centros de comércio ou bases navais, havia mercadores, construtores de barcos, ferreiros, militares, entre outros ofícios. Vejam que tem muitos ofícios, tá? Não são poucos ofícios aí que aparecem naquelas cidades que não são rurais, né? Muitas dessas profissões ainda existem nos dias de hoje, embora as técnicas, os materiais e o local de trabalho sejam diferentes. Bom, É claro. né? Claro que não se faz barco hoje aqui, construtores de barco. Naquela época os barcos eram de madeira. Hoje muitos barcos já são de metal, né? Então, é diferente. Vamos lá. Já ouviram falar de Cleópatra? Já. Já. Em filme, viu? Em filme, né? Eu também. Existe uma polêmica aí sobre a situação da mulher no Egito Antigo, tá? De um lado, alguns especialistas defendem que as mulheres e os homens tinham os mesmos direitos e importância. De outro, aqueles que avaliam que as mulheres estavam relegadas a uma posição secundária, abaixo do homem na sociedade egípcia. Esses que consideram que ela estava numa situação secundária, eles se baseiam, por exemplo, no fato de que há poucas rainhas faraós conhecidas que assumiram o trono, porque não havia
Aliás, haviam poucas faraós, e elas só assumiram o trono porque não havia sucessores do sexo masculino, certo? Então, esse seria aí um dos motivos que mostram que as mulheres não tinham igualdade de condições em relação aos homens, tá? Coloquei aqui a imagem de Cleópatra, uma faraó que é uma rainha egípcia, né, que virou faraó, que é bem famosa na história, já virou filme, né? Bom, apesar da incerteza, os estudiosos admitem que as mulheres egípcias tinham, sim, direitos que eram inexistentes na maior parte das civilizações antigas, tá? Por exemplo, em geral, podiam exercer os mesmos ofícios que os homens e aparecer em público sem restrições. Em algumas sociedades, ou a mulher só podia aparecer com o marido, ou ela tinha que aparecer toda coberta, tá certo? Mas tudo indica que não havia uma situação homogênea entre elas. Ou seja, não bastava ser mulher para ter alguns privilégios. Por que não? Se as mulheres da elite gozavam de ampla proteção legal, o mesmo não acontecia para as mulheres mais pobres, como as camponesas e as artesãs. Estas podiam recorrer aos tribunais caso se sentissem maltratadas, tá? Então, existia diferença aí entre homens e mulheres, e também existia diferença entre mulheres ricas e mulheres pobres. Ok? Ok. Casamentos. Vamos falar de casamentos. Homens e mulheres podiam adquirir bens próprios, né? Os casamentos podiam ser arranjados, né? Questão comercial, por exemplo, ou acontecer por amor. Tá certo? Bom, ao que tudo indica, não havia uma cerimônia religiosa, né, como a igreja e tal, e nem uma cerimônia jurídica, né, quando você vai lá no cartório e assinar lá o papel para casar. Havia apenas uma festa para celebrar a união do casal. Se chamava os amigos, as pessoas mais próximas, os parentes, e anunciava aí a união do casal. Tá certo? Os homens se casavam muito cedo, tá, pessoal? Entre 16 e 20 anos. Cedo demais. As mulheres mais cedo ainda, 14 anos de idade, já estavam casadas. Claro, nós somos uma sociedade bem diferente, tá? A expectativa de vida deles não era tão alta quanto a nossa, né? O Brasil hoje, por exemplo, tem uma expectativa de vida que beira os 70 anos, tá? Então, para eles, não era tão, já era mais, 16 a 20 anos não eram tão novo, né? Para a gente ainda é uma criança, né? Que tem uma criança com responsabilidades, né? Tem que fazer, tem que estudar, alguns têm que trabalhar já, né? Mas é muito cedo para pensar em casamento. Na nossa sociedade, para eles já era, com 20 anos, já para estar casado e com menino. Bom. Credo. Misericórdia. Existia o divórcio? Existia. E podia ser solicitado por ambos, tanto pelo homem quanto pela mulher. Por quais razões? Adultério, né? Quando um traiu o outro. Incapacidade de gerar filhos também podia gerar o divórcio. Ou desentendimento do casal. Brigar demais, né? E aí, melhor separar, cada um com o seu lado, viver a vida, né? Pelo menos tinha lei. Exato. Religião. A religião egípcia ela era bem diversificada, tá? Os egípcios, eles eram politeístas. Vocês sabem o que é isso, não sabe? Adoravam a vários deuses. E tinha um deus para cada coisa. Uhum. Adoravam vários deuses. Tinha um Deus para cada coisa. Tinha um Deus do sol, tinha um Deus da escuridão, Deus da morte, Deus da vida. Exatamente. A religião estava presente em todos os momentos da vida. Cada cidade, cada vila e cada lar cultuava divindades específicas. Vejam bem, cada lar. Ou seja, eu, como egípcio, ia cultuar uma divindade, meu vizinho da direita outra, meu vizinho da esquerda outro, né? Então, haja Deus, né? Bom, havia também
deuses e deusas cultuados em todo o Egito. De tempos em tempos, o deus relacionado à dinastia do faraó, ele poderia chegar a ser uma divindade reverenciada em todo o território, pois, afinal de contas, o faraó também era um escolhido dos deuses, né? Não vamos esquecer que o faraó estava lá porque ele foi escolhido pelos deuses. Então, se ele for escolhido pelos deuses, é natural que todo o Egito também passe a adorar o deus do faraó. Tá certo? Vão adorar só o Deus do faraó? Não, ainda não. Eles são politeístas. Eles acreditam, eles adoram vários deuses. Oi, Cauane. Professor, quando eu Deus fui Ra. pegar um negócio Deus Ra, na escola, Deus Anu. aí Professor, essa listinha os dois aqui tipos de é Deus que eu do segundo conheço é o semestre e do Deus Ra primeiro. e o Deus Anubis. Essa Não entendi. listinha. Peraí. Oi, Cal, não entendi. Quando eu fui pegar o caderno na escola, eles me entregaram essa listinha das notas. Mas só que eu não sei se é do primeiro bimestre ou do segundo. É do primeiro, o segundo mês não fechou ainda não. Tá? João, falou o quê, João? Não entendi também. Que no Egito eles tinham dois tipos de Deus. É o Deus Ra, o Deus do Sol, e o Deus Anubis, o Deus da escuridão da morte. E o Deus Ra é o do Sol, né? Da luz e da vida. Eles tinham vários deuses. O Ra, o Amon-Ra é um deles. Vou até falar nele daqui a pouco. Por que chove tanto em alguns meses? Por que há o dia e a noite? Por que a lua muda de fases? Questões como essas no Egito Antigo também tinham respostas religiosas, como eu falei anteriormente. A religião estava presente em todos os momentos da vida. O deus Hapi, ou Api, né? Por exemplo, era... Oi. Eu acho que tinha o Deus da ciência. Ele que dava as explicações para isso. Deus da ciência é ótimo. O Deus Deus cientista. Api, ele era a divindade que trazia as inundações e cobria a terra com humus fertilizante. Os deuses também simbolizavam as qualidades humanas, como a deusa Ísis, que representava a boa esposa, a mãe que cuida muito bem do seu filho, que é o deus Horus. Olha aqui o deus Amon-Ra. No Egito Antigo, o Sol era representado por diversas divindades. O deus Ra era a principal, o deus Ra, né, o Amon-Ra, era a principal e mais conhecida. Notem que ele tem aí uma cabeça de ave, né, e o corpo de um ser humano. Oi, Ana. Ele era bem feinho, não era? Bem terrível. Bem feio. né? Quem fala pra nós, pensa no bicho feio, mas... Ele precisava procurar um no médico, Egito eles Deus da botavam qualquer tipo de plástica. cabeça, em qualquer deus. Professor, para cada deus era um tipo de cabeça. Isso, exatamente. Eles usavam o corpo humano, mas a cabeça mudava de animal aí, e aí cada um era um deus diferente. Tinha deus também que era totalmente em formato humano, tá? Por exemplo, o Amon-Ra, na verdade, é a junção de dois deuses, o deus Amon e o deus Ra. Quando juntou os dois, virou aí o Amon-Ra. E o deus Amon, ele é da forma totalmente humana. Olha, as esfintes também têm o seu lugar lá no Egito, tá? O que são as esfintes? É a cabeça de... Professor. Cabeça humana e corpo de felino. Cabeça humana e metade humana, metade leão. Professor, no tempo dos egípcios, eles contavam histórias que no tempo dos egípcios eles diziam que a esfinge ela fazia enigmas para quem quisesse cruzar o caminho dela. Isso aí meu Deus, na Grécia. Esqueceu. Tem uma mitologia
em que a pessoa chega e aí a serpente, né, a divindade dá o enigma e se ela não acertar, ela é devorada. Olha, essa esfinge aí é a esfinge de Tanis. Ela foi descoberta em 1825, né, século XIX, na cidade de Tanis, por isso que chama de esfinge de Tanis. Ela hoje está no Museu do Louvre, lá em Paris. Professor, Oi. naquele tempo existia o deus da plástica? Da plástica? É, da plástica. Porque eu acho que o povo Não, ia não precisar. não tinha plástica Eles ainda iam, naquele período. eles iam precisar, porque a cara daquele deus, Deus me livre, feio demais. Ele ia Qual? O precisar se Amon-Ra? consultar. É, ele ia precisar se consultar com o deus da plástica. Não tinha não. Ele vai ter que viver com essa face pro resto da vida dele. Coitado. Que é eterno, né? Olha, a crença na vida após a morte, ela também era um ponto Professor. muito central. Oi? Ei, professor, ainda tem um filme deles, Deuses do Egito. Deuses do Egito. Tem os deuses todos, tem todos os deuses. Até o Amon-Ra, tá? Só que ele não é assim, com a metade cabeça de água, metade homem. Ele é totalmente humano, é um deus, né? É um deus de sangue de ouro, né? Um sangue de ouro. Sim. Deus de sangue de ouro, só que quando ele vai batalhar, né? No corpo dele se preenche toda uma armadura de ouro, em formato de águia. E nas costas dele nasce asa, cria asas de ouro. E ele também fica com olhos de diamante. Olhos azuis, de diamante. Bem chique, né? Professor, Ô, Tiffany. Uhum. é verdade que eles escovavam gente dele com xixi? Não, xixi não. É o quê? Eu ouvi falar Mas que é mais escovavam nojento. Aí já não seria escovar os dentes, né? Seria um enxágue e passar. Aí já é nojento, viu, dizem que era Tiffany? muito Já não sangue era dele escovar os já é dentes. de ouro. Quer voltar a adicionar isso? Hein, Tiffany? O sangue dele já é de ouro. Já é todo dourado. Não, E aí tu eu quer tô adicionar falando mais isso? Vamos Vamos lá. fechar os dentes, porque não tem. Existe dente de ouro? Olha só, a crença na vida após a morte era um ponto central da religião no Egito Antigo, tá? Na visão de mundo dos egípcios, havia uma relação entre uma relação de continuidade entre a vida terrena, essa que nós estamos, e a vida que eles chamavam de mundo inferior, que é quando a pessoa morria, tá? Para eles, a vida era vista como uma caminhada. No momento da morte Professor. física. Oi? Ele chamava esse Oi? lugar aí de pós-vida. Ele chamava esse lugar de Pronto. pós-vida. É quando a pessoa tem que ou vai para o céu ou vai para o submundo, para o inferno, né? Isso, é isso Aí que eu vou eles tinham falar que dar agora. alguma coisa de valor em troca da vida. Eles tinham que dar alguma coisa de valor em troca da vida. Ouro, se eles dessem tipo 3 barras de ouro, já ia para o céu. Mas se dessem só umas 3 moedas, eles já iam para o inferno. Eles mediam sempre com uma pena. Ó, no momento da morte física, o coração parava e essa caminhada ela era interrompida, a caminhada aqui no mundo, na vida terrena, tá? Por isso, era necessário preparar o morto para retornar, após a morte, o caminho iniciado no mundo terreno, tá? Então, eles acreditavam realmente que eles iriam voltar à vida. É por isso que tem o processo de mumificação, no qual você tira as vísceras, né, tira o cérebro e coloca ervas, que é para preservar o corpo, porque quando você voltar do mundo inferior, né, do mundo dos mortos, você vai usar o mesmo corpo, tá? Então, o preparo do morto para renascer no mundo inferior, ele envolvia, renascer do mundo inferior, ele envolvia várias práticas funerárias que tinham aí como centro o ritual de mumificação. No processo de mumificação, o coração era o elemento vital. Por isso, quando o corpo era mumificado,
sobre o local exato do coração se colocava um amuleto em forma de escaravelho, que é exatamente esse que vocês estão vendo aí na imagem. Tá certo? O coração ele ia ser julgado, né, numa balança, e ele deveria pesar menos que uma pena. Se ele pesasse mais que a pena, o dono desse coração jamais voltaria à vida terrena. Caso o coração do morto fosse removido ou destruído acidentalmente, o amuleto iria substituí-lo, permitindo que a pessoa pudesse renascer para a eternidade. Bom, os rituais funerários de preparação da múmia... Tipo o totem da imortalidade. Oi? Tipo o totem da imortalidade. Isso, exato, exatamente. Os rituais funerários da preparação da múmia ao enterro na tumba, tinha como função eliminar do corpo tudo que causasse corrupção e podridão, criando assim um corpo purificado para trilhar o caminho da eternidade. Então vejam que eles acreditam numa vida eterna, né, após esse processo de morte, numa vida terrena, de passagem pelo mundo inferior e retorno. Bom, agora a escrita egípcia. Olha, a escrita egípcia, ela parece ser tão antiga quanto a suméria, mas aí não tem muita certeza com relação a isso. A primeira forma de escrita no Egito foi o hieróglifo, que surgiu aí por volta de 3.300 antes de Cristo. Era tipo professor, era mais ou menos uma linguagem por imagem. Eu vou mostrar daqui a pouco o exemplo de cada uma delas. Coruja, garça, todos os tipos, algumas letras, imagens. Vejam que 3.300 antes de Cristo é muito tempo, né? Pegando 3.300 antes de Cristo com mais 12.000 da nossa era, isso foi aí há 5.300 anos atrás, tá certo? No início, a escrita egípcia era pictográfica, ou seja, ela representava objetos por meio de desenhos, tá? Pictográfica, por meio de imagens. Com o tempo, essa escrita passou a ser, ao mesmo tempo, ideográfica, contendo sinais representando ideias, e fonética, com sinais que representavam sons de fala, que é mais ou menos como é o nosso alfabeto hoje, a nossa língua hoje. Os nossos símbolos, quais são os nossos símbolos? São as letras, né? As consoantes e as vogais. Elas têm sons, elas são imagens, né? O A, o B, o C, que representam um som. Quando eu junto uma consoante e uma vogal, eu vou estar formando uma sílaba. E quando eu junto várias sílabas, eu formo palavras. Quando eu junto várias palavras, eu formo uma frase. Quando eu junto várias frases, eu formo um texto, uma mensagem. Tá certo? Bom. A escrita hierática era uma escrita hieróglifa simplificada, usada em registros cotidianos. Por que eu precisava de duas escritas? Porque essa primeira escrita, o hieróglifo, ele era muito complicado, tá? Como o João falou, eram desenhos mesmo. Então, era bem complicado você ter que fazer isso toda hora, todo dia, tá? Então, eles criaram também uma escrita aí mais fácil, que é a hierática, para simplificar essa necessidade de registro, tá certo? O registro mais antigo dessa escrita, ele vem do 3º milênio antes de Cristo. Tem também a escrita demótica, ou popular. Ela apareceu aí por volta de 700 anos de Cristo, já mais novinha, né? Praticamente uma criança. 700 antes de Cristo, né? Foi praticamente ontem. 700 antes de Cristo, mais 2.000 da nossa era, há 2.700 anos atrás. Ontem, praticamente. Uma criancinha bem velhinha. Uma criancinha. Era uma escrita mais simples ainda, mais simples que a hierática, e servia também para escrever cartas, fazer contas e registros. Bom, os egípcios usavam vários materiais para escrever. Os hieróglifos eram usados
principalmente para escrever nas paredes dos templos, nos monumentos funerários e, em alguns casos, no papiro. Vocês conhecem papiro, né? Anotações cotidianas eram feitas em madeira e papiro, tanto na escrita hierática quanto na demótica, que é a mais simples. Saber ler e escrever no Egito Antigo era indispensável ao indivíduo que quisesse seguir uma carreira de funcionário do faraó. Como eu falei, naquela época, se você quisesse ter uma boa carreira, né, era só aprender a ler e escrever, que não era tão fácil também para naquela época, porque não existia educação pública, tá, pessoal? Então, você tinha que já ser alguém alguém importante para poder ter a oportunidade de aprender a ler e escrever. Vamos lá. Ser sacerdote de um templo ou mesmo general de um exército. Então, era preciso saber ler e escrever para ter aí os melhores cargos. Com o passar dos anos e o fim da realeza faraônica, os hieróglifos caíram em desuso e nem mesmo os egípcios compreendiam mais aqueles sinais. Olha aqui os sinais, pessoal. Hieróglifo, hierático 10, professor? e demótico. São as escritas egípcias. Vejam como esse da esquerda, o hieróglifo, ele é muito mais complicado, tá? Eles são desenhos mesmo. Eles são mais antigos também, ó, 2.700 a 2.600 a.C. Aí depois vem o hierático, que é mais simples que o hieróglifo. Então, olha, um negócio que é todo cheio de detalhes. Oi? Na segunda coluna, no último desenho da segunda coluna, aparece um semáforo. Aqui, né? Professor, isso parece uma É. cobra. É Parece mesmo, um semáforo. É. Mas veja bem, o que é mais fácil? Esse primeiro aqui ou esse último aqui? Vai gostar. Nenhum, né? Então, você consegue desenhar com a mesma facilidade esse aqui e esse último? Eu consigo Eu acho desenhar que com mais nenhuma, facilidade. né? Eu consigo Eu sei. desenhar com mais facilidade esse último aqui, que é mais fácil. Eu O sei último, escrever né? Eu sei escrever Sim. o alfabeto. É o mais fácil. É mais fácil. Eu Então, não por que ela é sei mais isso, não. fácil? Essa aqui, mais fácil, é a escrita demótica, aquela que apareceu mais recente, né? A criança. Aí, antes dela tem a hierática, que é mais difícil, e a primeira, que é bem complicada, é o hieróglifo. Professor, arrumei um nome Oi. pra ela. Professor, não muda ainda aí a imagem para mim mostrar para o senhor que eu consigo desenhar isso aí. Dá só uma Professor. olhada. Oi? Arrumei um nome pra essa última aí. Qual? Fiote de letra. Filhote de letra, muito bem. Filhote de letra é a demótica. O hieráclito é a... Hieráclito não. O Hierático idoso. é o, digamos assim, o meia-vida, né? O adulto. E o hieróglifo é o idoso. É o idoso. Pronto. Pronto, arrumamos um nome pra eles. Tem Bom, tudo pessoal, nome. aqui tem exercício, mas como vocês vão entrar de recesso, Professor, não Não muda vou lá passar, ainda. não vou passar o exercício a vocês, tá certo? Vou fazer uma professor. chamadinha para O liberá-los. exercício. Oi? Professor, não coisa O ainda. exercício dá pra passar. A gente vai, o senhor bota até